E aí vamos para essa briga estratégica que envolve os Bolsonaro e o STF, tá? O STF ficou avançando com a sua agenda para caminhos, né, muito perigosos. Vou negar a Magnitsky, vou punir a Amazon. Eu até falo isso naquele podcast que eu gravei pro Valete Plus. Mas, assim, no fim do dia, eles vão precisar recuar. Tá saindo algumas coisas, tá? Bastante indecorosas sobre o ministro Barroso, né? Aparentemente saiu uma matéria dando conta de que o ministro Barroso comprou um imóvel em dinheiro nos Estados Unidos, ou à vista. Não sei se foi dinheiro, mas à vista. Ora, ele é um empresário muito rico, é um advogado muito rico. E quem sou eu? Eu com certeza acho que ele obteve isso da maneira mais correta, lícita e justa possível. Veja, Barroso pagou o imóvel de 22 milhões de reais nos Estados Unidos à vista. Condomínio, 15 pau. E ele pertence a uma offshore dos filhos do Barroso. O Barroso claramente é o mais atingido, se for colocado na Magnitsky, ele será disparado mais atingido. Ele não apenas é um cara que tem alguns imóveis lá, mas o Barroso tem toda uma vida intelectual, tá? Uma questão aspiracional de pertencer ao mundo ilustrado, de certa intelectualidade que roda em Nova York, né, e roda nesse circuitão, tá? Esta é a vibe do Barroso. Os dois filhos dele são interessados nisso. Acho que os dois filhos dele atuam, estudam fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos. Então ele é atingido diretamente por isso. E o Barroso já tá falando até em sair do STF. Por quê? Um homem, né, que tem, poxa, me parece que um homem que honestamente comprou um imóvel de 22 milhões de reais nos Estados Unidos à vista, né? Portanto, deve ter grandes escritórios, deve ter grandes clientes, com certeza deve ter obtido isso da maneira mais correta possível. E não tô aqui fazendo nenhuma ironia, muito pelo contrário. Um cara desse não precisa se indispor com nada. Um cara desse não precisa ter dor de cabeça com nada. Né? Pra que eu vou tomar uma Magnitsky? Só me tira dessa história. Tanto que estão discutindo já a sucessão do Barroso dentro do STF, falando em colocar o Pacheco, que tá no Senado, seria uma indicação bem política do Lula para o STF. Achei até engraçado, né? Enfim, né? Cada um, né? E aí, estamos ouvindo agora um recuo possível em meio à crise dos Estados Unidos. É a matéria que saiu do Metrópole. Vamos ler aí, ó. Ministros do STF discutem recuo possível em meio à crise nos Estados Unidos da América. Pode descer. Em conversas reservadas, ministros do STF discutem uma espécie de recuo possível para a corte diante da crise com o governo dos Estados Unidos. A proposta de debate consiste em uma anistia pós-condenação para Jair Bolsonaro e outros réus que serão sentenciados de golpe de Estado. A alternativa busca evitar novas sanções do ZEUA e, ao mesmo tempo, manter o entendimento do STF pela condenação do Bolsonaro. Na prática, o Supremo condenaria os acusados, mas não se movimentaria para derrubar uma eventual anistia aprovada pelo Congresso Nacional. Embora o recuo possível não altere o curso de julgamento de Bolsonaro, representaria uma mudança significativa, uma vez que a Corte manteria a decisão do Congresso, mesmo que governistas judicializem a anistia alegando inconstitucionalidade. Uma preocupação de magistrados do STF é que essa medida seria de fato capaz de conter a ofensiva norte-americana, já que Bolsonaro seria condenado. Por outro lado, a possibilidade de tornar Bolsonaro elegível para as eleições presidenciais do ano que vem, como deseja Donald Trump, não é sequer cogitada por integrantes do STF. Deixa eu só falar. Eu vou falar então, Rizzo. É aquilo que a gente estava discutindo. Posso falar. Checa lá no grupo se eu posso falar. Vê lá se eu posso falar. Porque assim, eu tava com alguns elementos dessa matéria quando eu tava lá em Brasília. Só checa. Eu vou falar. Foda-se, eu vou falar. Então fala logo. Então vou falar. Então beleza. Só termina de ler a matéria. Ó. As pautas no Congresso. A oposição mantém a cobrança sobre o presidente da Câmara, Hugo Mota, para que 2 projetos sejam pautados na casa. O primeiro se refere ao fim do foro privilegiado. Beleza, a gente já sabe. A medida em si, blá, 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 blá. Beleza, desce. Então eu vou falar. O que eu fiquei sabendo, é que estavam negociando algo dessa natureza numa reunião que envolvia o presidente de um banco de 3 letras muito famoso, que esteve 2 vezes em Brasília na semana passada. Ele pegou o jatinho particular dele e partiu em comitiva com algumas figuras importantes para encontrar desde agentes políticos até ministros do STF, tá? As conversas foram de 2 naturezas. Uma é a adaptação à lei Magnitsky e uma jogada para negociar com os Estados Unidos, inclusive com contatos diretos com a galera de lá. E a outra é o cenário de 2026, reabilitando a candidatura Tarcísio, tá? Então vou boca de sandalhar. O papo era mais ou menos esse, Premissas. Premissa número 1. O STF e o Alexandre de Moraes, não, especialmente o Xandão, não vão arredar o pé da condenação do Bolsonaro.
que é o que a matéria do Metrópolis está dando. Aliás, cara, o Metrópolis faz um bom jornalismo de investigativo ali, né, de bastidores. O Xandão não vai arredar o pé. E assim, nem ele, nem governo Lula, Reinaldo, todo mundo, assim, é uma questão para eles de vitória, sabe, histórica da democracia, demonstrar que a direita de internet, essa direita do Bolsonaro queria um golpe de Estado e que eles evitaram um golpe de Estado, tá? Isso tem que entrar pro... Então, não dar uma condenação pro Bolsonaro é negar que eles salvaram o Brasil de um golpe, certo? Porque se não condenar o Bolsonaro por isso, não havia golpe, eles não salvaram a gente de nada, entendeu? Então, eles não vão arredar o pé disso, essa é a primeira premissa. A segunda premissa que é necessária, tá? Eles não querem permitir de maneira alguma que quando eu digo eles, os agentes estavam reunidos, inclui Kassab e tal, não querem de maneira alguma que o Bolsonaro participe da eleição, porque eles precisam eleger o Tarcísio, e eles sabem que o nome é o Tarcísio. Por mais que o Ratinho esteja tentando por aqui, o Ratinho Júnior, que o Caiado tente por ali, até o Zema tente colar, eles querem eleger o Tarcísio. Então o cenário de compromisso seria este descrito: Bolsonaro inelegível, candidatura Tarcísio, STF condenando o Bolsonaro, uma anistia, eles vão discutir os termos de uma anistia, que, né, soltou eles, mas foi condenado, tá? E aí um afrouxamento dessa tensão junto aos Estados Unidos. O que eu acho? Há um problema aí. Repararam como o Eduardo Bolsonaro, o próprio Paulo Figueiredo, eles foram pra cima do Tarcísio? Repararam como eles estão exigindo, da parte do Tarcísio, os bolsonaristas, uma energia bem grande no caso? É porque não é exatamente não prender o Bolsonaro a questão. A questão é outra pessoa suceder o Bolsonaro no comando do bolsonarismo. E eles não querem. Eles não querem. Então não será possível fechar um acordo apenas nesses termos. Mas isso já resolve, tô distensionando aqui, vamos chegar numa solução de compromisso. Será que consegue? É uma possibilidade. A questão é, esta solução de compromisso, acompanhada de outras soluções de ordem comercial, poderiam resolver com o Donald Trump? Eventualmente sim. Entendeu? Se o Tarcísio pinta, eu vou ser eu vou ser próximo de vocês, aí eu sou o cara de vocês aqui, vai ter uma gestão próxima do Trump aqui. Aí o Trump, entendi, já tem um novo aliado, entendeu? Bolsonaro, se calme. Tarcísio é um amigo. É um amigo. Ele ama a América também e eu amo o Brasil. Amamos todos uns aos outros. Tarcísio, ficaremos juntos.